Zoom. Gravando. Bom, quem que falou aí? Foi você, Gabriel? Gabriel que falou? Não, foi o Vinícius. Vinícius, então, o que vocês entenderam? Só um minutinho, pessoal. Bom, pessoal, então, ô Vinícius, o que você entendeu até aqui sobre possibilismo, determinismo ambiental? E aí, o que vocês entenderam até aqui de tudo isso que a professora está trabalhando com vocês? O que vocês conseguiram entender em relação a isso? E aí? Enquanto isso, eu vou abrir minha apostila aqui. Ó, eu vou falar bem mais ou menos, tá? O que eu lembro, pode ser? Pode falar. O que vier É, então, o determinismo o meio determina o homem, né? E o Uhum. possibilismo é, tem a influência entre o homem e o meio natural. Bacana. E aí, o que acontece? No determinismo ambiental, né, de Friedrich Hatzel, não é isso mesmo? Vocês estudaram lá Hatzel, Ritter, Humboldt, enfim. Na visão dos deterministas ambiental, né, é uma corrente muito polêmica, Vinícius e Turma, porque ela fala que sim, o meio determina o homem, né? E é uma corrente que foi muito usada no século XIX no processo de dominação, porque segundo eles, ô Vinícius, as pessoas, né, residentes de regiões tropicais com abundância de recursos, elas tendem a ser mais preguiçosas, mais limitadas do que em pessoas, né, que residem em áreas mais distantes, mais, como que eu posso dizer, com maior limitação de recursos, né? E aí, vocês acham que isso de uma certa forma tem fundamento? Eu posso afirmar que o Gabriel, por ele morar num país tropical, com abundância de recursos, e eu eventualmente morando na Europa, eu posso afirmar que o Gabriel ele tende a ser mais preguiçoso que eu só por ele morar num país tropical? E Bom, aí? teoricamente isso não faz muito sentido, não, né? Não faz Mas sentido. Não faz sentido nenhum. De fato, Vinícius, o meio ele determina sim o homem, né? Mas o possibilismo ele é bem claro em relação a isso, né? Por mais que você vive uma região com adversidades, mas o próprio meio ao qual você está inserido vai possibilitar, vai criar possibilidades para você driblar tudo isso, né? Agora, é claro que isso também acaba sendo muito complexo, porque uma coisa, tá, Vinícius, é você morar no Brasil, driblar eventuais adversidades naturais, como clima, vegetação e relevo. Outra coisa é você viver, por exemplo, na África subsaariana, aonde as possibilidades de recursos vão ser mais restritivas do que aqui. Então, esses teóricos, esses estudiosos, quando eles começam a criar esses conceitos, é justamente numa forma de compreender a relação do homem com o espaço, né? Porque vocês viram até aqui que, do ponto de vista conceitual, espaço natural é o meio ambiente como um todo, onde há um sincronismo, né, entre as esferas. Quais esferas? A hidrosfera, a atmosfera, a litosfera, a biosfera. Já o conceito de espaço geográfico, tá? É simplesmente a inserção do homem no meio ambiente e, consequentemente, a modificação dessas esferas. E aí, lá na página 138 da Freire 2, fala justamente sobre esses conceitos. E aí ele vai apresentar para vocês, né? Conceito de lugar, de paisagem, de território, de região.
E aí, por exemplo, paisagem. O que a gente pode interpretar por paisagem? O que é paisagem? O que vocês entendem como paisagem? E aí? O que vocês conseguem entender como paisagem? E aí, pessoal? O que é paisagem? E aí? Se eu virar para vocês e pedir para vocês me definirem paisagem, como que vocês definiriam isso? É aquele ambiente que pode ou não ter sido afetado pelo homem. Vamos traduzir isso de uma maneira bem simples, ô Vinícius. Paisagem é tudo aquilo que a nossa vista alcança. Tudo aquilo que a nossa vista alcança é paisagem. Então, eventualmente, essa paisagem ela pode ser natural ou não. Né? Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Quem fala aí? Se apresente. A Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, e você? Bem também. Meu nome é Tiago. Tá? Aí nas próximas 2 semanas eu vou estar trabalhando em geografia com vocês, substituindo aí as professoras Denilce e Tânia. Tá? Então, nessas próximas 2 semanas, ô Júlia, vou estar aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês em relação à matéria. Tá? Então, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem fazer, fique à vontade. Tá bom, gente? Então, sou aí o professor substituto nas próximas 2 semanas de geografia. Júlia, para você que está chegando agora, a gente está fazendo aí uma revisão de tudo que vocês estudaram até aqui, né? E aí nós estamos falando um pouco a respeito dos conceitos de geografia, como paisagem, possibilismo, determinismo, que é aí vocês estão estudando, foi o capítulo 1 da frente 2. Em relação a essa parte da matéria, Júlia, ficou alguma dúvida? Você tem alguma dificuldade em relação a isso aí? Que queira esclarecer? Tá tranquilo? Não. Ô, Júlia? Tranquilo. Então tá. O que é paisagem para você, Júlia? São... Deixa eu pensar como que eu posso te explicar. O que tiver a cabeça. Fala o que vier aí na sua mente. O que é paisagem para você? É o que o lugar é constituído? Perfeito. E o lugar pode ser constituído tanto por paisagens naturais quanto por paisagens humanizadas. Então, por exemplo, me descreva a paisagem de Formiga, Júlia. A paisagem de Formiga, ela tem partes naturais, mas ela também é muito modificada pelo homem. Perfeito. Você me descreveu o espaço geográfico de Formiga. Então, paisagem, gente, é isso. É tudo aquilo que a nossa vista alcança e é um conjunto de sentidos que nos faz lembrar de algo. Então, por exemplo, né? O Gabriel Elias, você tem o costume de ir para a praia, Gabriel? De vez em quando, sim. Gabriel, quando você anda na rua e vê uma água de coco, ou quando eventualmente você come um espetinho de camarão, te lembra a praia? Um pouco. Um pouco. É paisagem. Ou seja, o fato de você ter ido na praia uma vez, aquilo ali já fica gravado na sua memória. E, consequentemente, todos os sentidos que foram trabalhados ali, Gabriel, né? O olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato, isso acaba criando na sua mente justamente essa paisagem. Então, toda vez que você tem contato com algo que te faz lembrar de um determinado lugar, já vem a paisagem na sua mente. Né? Então, basicamente é isso. A geografia, ela trabalha isso. A geografia, ela tem essa magia, digamos assim, de fazer com que nós estejamos presentes no espaço o tempo todo. Né? É fazer com que a gente compreenda tudo que acontece à nossa volta. E aí, quando a gente pega essas categorias de análise da geografia, né, que está lá na página 138 e 139 da frente 2, esses conceitos como território, região, paisagem, lugar, cada um deles desperta justamente uma visão de como que nós modificamos o espaço, Júlia, e como que nós somos modificados pelo espaço.
claro até aí? Até aqui alguma dúvida? Sim ou não? Bom, então, nessa corrente entre o determinismo e o possibilismo, né, tanto de Friedrich Ratzel, do francês Friedrich Ratzel, quanto do alemão Karl Ritter, lá na página 141, frente 2, essa velha disputa entre o determinismo e o possibilismo foram duas correntes que foram e são utilizadas até hoje para justificar, o Vinícius, Júlia, Gabriel e turma, os conflitos geopolíticos. O fato da Júlia morar num lugar que é naturalmente rico, abundante, mas politicamente e socialmente frágil, e eu detenho o conhecimento, eu detenho o capital e eu detenho o poder, isso então me dá a possibilidade de dominar a Júlia, o Gabriel, o Vinícius. Porque eu vou usar de argumento que vocês moram em uma região que torna vocês limitados, limitantes. Século XIX, surge uma nova corrente do colonialismo chamada neocolonialismo. Essa nova vertente, ela surge em meio à segunda revolução industrial. Vocês já estudaram as revoluções industriais? Primeira, segunda, terceira? Já estudaram? Já. E qual foi a grande característica da segunda revolução industrial? É quando a Inglaterra ela deixa de ser uma grande potência, certo? E surgem novos mercados, dentre eles os Estados Unidos. Então, na segunda revolução industrial, século XIX, o que os Estados Unidos percebem? Eles percebem que ali eles não iriam precisar, num primeiro momento, Júlia, usar da força física para conquistar novos territórios. Bastava eles utilizar o quê? Do poder e do conhecimento. O neocolonialismo foi uma forma muito praticada de exercer essa corrente do determinismo ambiental. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Alguma dúvida até aqui? Não, tá tudo tranquilo. Então eu pergunto para vocês, quantos países, territorialmente falando, os Estados Unidos colonizou? Chuta um número aí. Ah, bastante, né? Territorialmente. Territorialmente. E aí, chuta um número. Com a força militar que você fala? Eu falo de conquistar o território, de colonizar mesmo, igual a França fez, Portugal fez, né? A Inglaterra fez. Quase nenhum, né? Nenhum. Mas, ô Vinícius, e do ponto... Mas ele chegou a ter um confronto no México, certo? Certo. Tipo, não foi exatamente uma colonização, mas foi um confronto. Sim, não somente no México, né, o Adriano? No Uhum. México, Cuba, com a base militar de Guantánamo. É porque eu citei diretamente do México, porque, se eu não me engano, teve anexação territorial, entendeu? Por isso que ele foi, entre aspas, mais relevante que os outros. Sim, mas isso foi por uma questão também geopolítica entre os dois países, né? Então, eu falo dentro desse aspecto territorial inicialmente, né? Nenhum. Mas, do ponto de vista econômico, político, ideológico, ele conquistou o mundo. Já que você citou o México, ô Adrian, até 1988, o arquipélago de Fernando de Noronha era de propriedade militar da Marinha dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabiam disso. Mas até 1988, o arquipélago de Fernando de Noronha, ele era pertencente à Marinha dos Estados Unidos. Era uma importante base naval de apoio, que serviu, inclusive, de treinamentos durante a Guerra Fria. O arquipélago de Fernando de Noronha, ele só foi, de fato, oficialmente anexado ao território do estado de Pernambuco em 1988. Dentre outros fatores, com a nova Constituição Federativa.
Então, a grande questão é o seguinte, Adrian. Os Estados Unidos, no século XIX, ele começa a criar uma política de dominação territorial usando do que eles tinham de melhor, que era o quê? O conhecimento, grana, poder. Vocês estão entendendo até aqui o raciocínio? Tá claro até aqui? Uhum. Então, por exemplo, você citou o México. Isso foi uma jogada muito estratégica. Porque, na verdade, o que acontece? Se você pegar ali aquela tríade norte-americana, México, Estados Unidos e Canadá, cara, o México é muito rico. Principalmente já na fronteira com o estado do Texas, ali onde você tem as principais e maiores reservas de petróleo da região, quiçá do continente, uma das principais, né? Então, na verdade, o que acontece? Os Estados Unidos, eles chegam num determinado momento que ele começa a perceber que a melhor maneira dele ampliar o seu poderio, ampliar o seu monopólio, seria através dessas relações, entre aspas, ô Adrian, amigáveis, né? Se a gente for analisar o histórico das duas guerras mundiais, o Brasil não começou, ou os Estados Unidos não começou nenhuma delas. Muito pelo contrário. E ele esperou as duas guerras acontecer, foi estudando o que estava acontecendo até ele entrar. Seja com armamento, seja com financiamento, seja com recursos. Agora, a gente sabe que um dos pontos finais da Segunda Guerra Mundial foi justamente causado pelos Estados Unidos, né? Porque aí teve todo aquele embate entre os japoneses e o estadunidense. A única guerra, uma das poucas guerras que de fato os Estados Unidos começou, ele tomou um sacode, que foi contra os vietnamitas, né? Tomou um cacete dos vietnamitas. Aí você pega, ainda em meio à Segunda Guerra Mundial, quando começa a ter aquele fronte, aquele embate entre os japoneses e os Estados Unidos, né? E aí o Japão, numa tentativa, né, entre aspas, desesperadora, resolve atacar a base militar de Pearl Harbor, no Havaí, e automaticamente os Estados Unidos respondem com os atentados nucleares de Hiroshima e Nagasaki. E aí deu no que deu. Então, na verdade, e pouco tempo depois, ó, para vocês verem, pouco tempo depois, o que os Estados Unidos faz? Ele concede uma ajuda de reconstrução e reconstituição financeira do Japão e por parte da Europa Oriental, através do Plano Marshall. Então, olha para vocês verem como é que tudo isso é loucura, né? Então, essas correntes, o possibilismo, o determinismo, é só para justificar essas disputas pelo poder. Vocês estão entendendo até aqui? Tá claro até aí, pessoal? Tá tranquilo? Sim, sim. Uhum. Cara, é igual... É a Guerra Fria, né? O que justificou a Guerra Fria? E aí, o que justificou a Guerra Fria? O que resultou a Guerra Fria? A ascensão de duas superpotências e também em polos opostos, capitalista e socialista. Pois é. E então, vamos lá, o Adrian. Me defina capitalismo e socialismo. Bom, capitalismo é o sistema econômico onde toda a propriedade é privada e de autoria é exclusiva e única da pessoa, e o governo existe apenas para banir crimes e punir através das leis. E o comunismo, ele Não, basicamente... socialismo. O socialismo, foi mal. O socialismo é toda a propriedade dentro daquele país é de posse do governo e ele distribui toda a renda, pelo menos em teoria, deveria distribuir toda a renda e toda a riqueza daquele país igualmente para criar um certo equilíbrio, se é que a gente pode dizer. Sim, seria o Estado mínimo, né? Você teria aí apenas o Estado na função de fazer a arrecadação e a repartição, certo? Perfeita definição essa sua. O capitalismo é um sistema ideológico, político e econômico que trabalha o lucro, obviamente, né? Dando esse poder, esse direito ao capital privado, né? De fazer todo esse trabalho de acúmulo e, consequentemente, de uma distribuição da maneira que ele julgar mais
rentável, certo? E do outro lado você tem o socialismo, que é um sistema ideológico, a princípio, né, que trabalha a questão do Estado mínimo, ao qual todo o lucro obtido cabe ao Estado fazer essa repartição, né? E aí, em teoria, fazer com que essa repartição ela seja, né, por igual entre a população. Bom, em teoria, tá? O socialismo ele é perfeito. Daí eu pergunto, qual foi a falha do socialismo então na prática, na sua visão, ô Adrian? Por que o socialismo então ele não deu certo? Bom, Se deu certo. o socialismo não deu certo. Tipo, um dos pontos, não é o principal, mas um dos que eu principalmente penso é pela questão de nem toda pessoa ter o conhecimento necessário para manusear a renda que chega nela. Porque, honestamente, se todo o dinheiro do mundo fosse dividido para cada pessoa igualmente, os que são ricos saberiam ficar ricos de volta e os que são pobres voltariam a ser pobres no mesmo momento. Exatamente. Você tocou no ponto. O que faltou para o socialismo ou qualquer outro sistema, ou o que falta para determinados modelos darem certo, é o que você acabou de falar, Adrian. É o conhecimento. Tá? Hoje a gente vive um cenário tão perigoso e tão delicado que essa polarização ideológica no Brasil, que não deveria ter mais, porque já acabou a Guerra Fria, né? Então, a partir do momento que acaba a Guerra Fria, não tem mais por que ter essa polarização entre direita e esquerda, capitalista e socialista, vermelho, azul, bege, amarelo, verde, rosa, enfim. Então, esse momento é tão delicado, o Adrian, porque, na verdade, falta conhecimento. Falta conhecimento em relação a essas ideologias, digamos assim. Quando o capitalismo ele sofre a sua primeira grande crise, lá no início do século XX, né, com a grande depressão econômica de 29, ali foi o momento em que o socialismo teórico, baseado nos princípios de Karl Marx e Friedrich Engels, começa a entrar em questão, né? Então, ali foi uma tentativa por parte, né, da antiga União Soviética de virar para o mundo e falar assim, ó, vocês estão vendo? O capitalismo do Adrian não é lá tudo isso que ele falava que era. Então, é chegada a hora da gente repensar esse modelo. Ok, tudo bem, Júlia. Você quer que a gente repense esse modelo? Então, vamos lá. Apresente aí o seu modelo. Qual vai ser o seu modelo? Esse foi o grande erro. Porque não houve essa questão de fato de como que isso iria acontecer, né? Por que o capitalismo ele deu certo e o socialismo não? Porque o capitalismo ele conseguiu agradar todo mundo. E ele tem pontos a serem questionados? Tem. Mas ele agradou todo mundo. E o socialismo não. Por que o socialismo não agradou todo mundo? Porque é isso que você falou, Adrien. Se você pega todo o dinheiro do mundo e distribui por igual entre a população, em menos de 24 horas, Adrien, os ricos vão ficar bilionários. Os pobres vão ficar miseráveis. O que justifica isso, então, Adrien? Bom, basicamente pelo fato de eles não saberem administrar o dinheiro, mas principalmente que os ricos eles têm a mentalidade de comprar e render com o tempo das pessoas e os pobres que gostam, que têm a ideia mais de trabalhar como funcionário, vendem o seu tempo para as pessoas e por isso que isso não se torna tão lucrativo. Principalmente, a principal coisa que tem na mente de um milionário, uma pessoa que ganha muito dinheiro, empresário, investidor, é comprar o tempo das pessoas. Ele é muito mais lucrativo do que você vender o seu próprio. Boa análise. Pessoal, vocês estão entendendo até aqui? Toda essa ideia? Todo esse lance? E aí? Tá dando para entender tranquilo. Ô Vinícius, e aí eu te pergunto, claro que a gente está... Gente, toda essa análise aqui a gente está fazendo sob a ótica, tá, das ideias da Guerra Fria. Tá? Aqui a gente está justamente discutindo esses elementos da política. Tá?
Então, não tem nada aqui pessoal, tá? Então, na verdade, o que é que acontece? Ô Vinícius, então, sob essa ótica, tá? É possível um determinado país juntar essas duas ideologias, essas duas vertentes e conseguir se desenvolver? Você acha que é possível isso? Juntar os elementos do socialismo com os elementos do capitalismo e se tornar uma grande potência? Você acha que isso é possível? Tá. Sim. O novo. Eu esqueci a palavra. O novo. Capitalismo? Não, não, é socialismo de mercado. Socialismo. É, isso, coisa assim. Uhum. E aí? Que é o caso da China hoje, né? Perfeito. Acabou. É a China. Gente, a China na década de 70, enquanto ela estava sob o regime comunista de Mao Tse-tung, ela era a 37ª potência econômica global. Ela estava atravessando um momento de crise muito grande. Muito grande. Com a saída de Mao Tse-tung do poder, obviamente, né, em decorrência aí da sua morte, entra em cena um importante personagem na China chamado Deng Xiaoping. Esse camarada foi responsável por iniciar todo um projeto de reconstrução política e econômica na China, que em 30 anos iria tornar ela a segunda potência econômica mundial. A China é um exemplo perfeito disso. A China, essa semana, ela anunciou que ela conseguiu erradicar a pobreza e a miséria extrema no país. Gente, nós estamos falando de um país que tem um pouco mais de 1,2 bilhões de pessoas. E eles anunciaram essa semana que erradicaram a pobreza e a miséria extrema no país. Vocês têm noção do que é isso? Um país que até pouco tempo atrás tinha graves problemas associados à pobreza, à miséria, hoje não tem mais. O que justifica isso? Essas duas políticas. Uma forte política econômica capitalista, de mercado, competitiva, e uma política social voltada no socialismo. Vamos pegar a nossa riqueza, aquela galera ali que não está tendo condição de se manter, a gente vai ajudar eles. Por meio de uma renda básica ali universal. Pega um determinado valor, pega aquele determinado público que não tem tanto acesso, que são os miseráveis, distribui essa grana. É diferente de uma renda emergencial. Ou seja, Vinícius, Adrian e turma, o final da Guerra Fria foi fundamental por conta disso. Permitir e possibilitar que esses dois sistemas continuassem sendo determinantes. Não existe o vilão e não existe o mocinho. Gente, os dois sistemas podem funcionar, ué. O que impede? Nada impede. Vocês estão entendendo toda essa dinâmica? Gente, quem hoje consegue bater de frente com a China? Ninguém. Quem consegue competir com os chineses hoje? É muito difícil. Né? Já estamos aí há 1 ano no Brasil vivenciando aí, né, essa pandemia da Covid, nesse isolamento, nesse lockdown, enfim. Na província de Wuhan, aonde começou tudo isso em 2019, acabou, já não tem mais caso. Voltou ao normal. O que justifica isso? Gente, é uma potência que você não dá para... Não tem como se acompanhar. Os caras, eles são muito vorazes. Eles são muito rápidos. Eles são muito competitivos. E eles conseguiram simplesmente juntar a fome com a vontade de comer. Olha, o capitalismo é um sistema que de fato dá certo?
Dá. É o que vai fazer com que a gente se torne uma grande potência? É. Vamos embora. O socialismo, a gente pode pegar elementos interessantes dessa ideologia que vai fazer com que a sociedade ela se torne menos pobre, menos miserável? Vai dar condições para que eles contribuam economicamente para a nossa economia? Vai. Então, acabou. Vamos usar isso também. Vocês estão entendendo essa dinâmica? Ô, Thiago, Oi. você poderia, eu acredito que você conhece, poderia comentar rapidinho o que você acha da teoria anarcocapitalista? Você Cara, acha então, interessante para alguma sociedade? cara, é uma vertente do anarquismo que está crescendo muito, Adrian. O que é o anarquismo? O anarquismo, em teoria, é um sistema ideológico que ele defende a não existência do Estado, né? Ele, Não, não, na verdade, ele vai, pode Thiago, falar. na realidade vai existir um Estado, só que não vai existir impostos. O que que acontece? Cada propriedade vai ter um dono e cada pessoa vai ter que oferecer o melhor serviço possível, Não, porque senão ela poderia ah, selecionar de outra pessoa caso não agradasse. isso aí é O governo ainda existiria isso aí apenas no caso para isso executar as aí leis. isso aí você está me dando uma definição da linha do anarcocapitalismo. Porque se você pegar o anarquismo mesmo na essência bruta lá com o Piotr Kropotkin, né, com os pais do anarquismo, você já estudou alguma coisa do Kropotkin ou não? Não, Dornak, não, não Você já cheguei a ouviu estudar em você já específico, ouviu não. você já Eu só é escutei em específico do anarcocapitalismo, então vamos lá. anarquismo seria outro. Já que você, né, pelo visto, você está tendo um certo interesse nessa linha aí. Eu sugiro depois, o Adrian, que você pesquise sobre Piotr Kropotkin, tá? É o pai do anarquismo. Ele era um herdeiro da monarquia russa, do Império Russo, e ele foi contra todo o sistema que até então era regido na Rússia. Então, o anarquismo mesmo, puro, tá? Na sua essência, ele defende a não existência do Estado, Adri. Ele vai completamente de encontro, ele vai completamente contra a qualquer organização que venha, em um determinado momento, manter a sociedade refém. Então, ele defende a democracia nua e crua. Então, é você, Adrian, definir o que é melhor para você e responder por isso. Tá? Mas, na prática, ele acabou se perdendo em meio a outras ideologias. No caso, o anarcocapitalismo, Adrian, que está crescendo muito de uns anos para cá, aí sim, essa definição que você deu. Seria você juntar elementos do socialismo, né, nessa questão aí da igualdade entre a sociedade, de você trabalhar aí uma boa distribuição da renda, né, e automaticamente diminuir o poder do Estado. É uma vertente interessante, Adrian, que, de uma certa forma, hoje, alguns países, de uma maneira subentendida, vêm praticando isso, né? Você tem aí, por exemplo, o Uruguai, né, que ao longo dos últimos tempos vem implementando esse modelo de gestão, né, sob a bandeira do socialismo. Então, durante o tempo em que o Pepe Mujica foi presidente uruguaio, de uma maneira subliminar, ele colocava em prática essa vertente do anarcocapitalismo, né? Então, em suma, é você pegar essa ideia de você tirar o poder do Estado, tirar o poder do capital privado, abrir essa possibilidade de uma socialização, né? Mas com algumas regras. Então, é uma ideia interessante, Adria. Eu acho que ela é muito bem válida no momento atual que a gente vive. Porque a gente não vive mais aquela bipolaridade ideológica. Então, eu penso o seguinte, Adria, qualquer vertente que surgir, qualquer corrente ideológica que, porventura, ela for benéfica para a sociedade, eu acho muito bem-vindo, né? Seja o socialismo, seja o capitalismo, seja o anarquismo, anarcocapitalismo, seja nenhuma vertente, né? Eu acho que nesse momento atual que nós estamos vivendo, século XXI, não tem mais espaço, Adrian, para a gente ficar refém dessa polarização ideológica. Você está me entendendo? Sim, sim. Então, eu acho que hoje não tem mais espaço para isso, Adrian. Acabou.
A gente não pode mais ficar gastando energia com discussões que se sustentaram no século passado. A gente não vive mais um capitalismo financeiro e industrial. A gente não vive mais um capitalismo comercial. A gente vive um capitalismo tecnológico. Então, cara, não dá mais. Então, eu acho interessante o anarcocapitalismo. Tem uns autores muito interessantes. Depois, se você quiser, eu te mando lá algumas dicas de leitura, né? Inclusive, galera, tanto da direita quanto da esquerda, que aqui no Brasil a gente chama de centro, né? Então, hoje no Brasil você tem a galera da direita, a galera da esquerda e o centrão. Quem que é o centrão? Tanto o pessoal da esquerda quanto o pessoal da direita. Quando eles começam a perceber que é possível, sim, você pegar elementos do capitalismo, elementos do socialismo e fazer o Brasil crescer. O que falta para o Brasil hoje voltar a ser uma grande potência, porque a gente caiu semana passada no ranking, né? A gente foi rebaixado aí ao posto de 12ª potência econômica. O que falta no Brasil hoje, ao meu ver, Adrian, é acabar com essa polarização, é acabar com essa divisão de direita, de esquerda, de azul, de vermelho, de amarelo, de rosa, de bege, enfim. E voltar a ter uma união em cima disso. É deixar o individual de lado e focar no coletivo. É o que torna os países desenvolvidos constantemente potência. Você não presencia na Alemanha uma discussão polarizada ideológica. Eles não estão preocupados com isso. Acho que os principais pontos para o Brasil se tornar superpotência seria basicamente o investimento certo e também o gerenciamento dos nossos recursos, porque é muito comum porque é muito comum literalmente o Brasil vender laranja para os Estados Unidos e comprar suco dele. É tipo, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. Galera, já está dando a nossa hora. Até aqui tá tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma crítica? Não? Estou tranquilo. Pessoal, então, eu agradeço pela aula, tá? E a gente se vê na segunda-feira, às 9h10 da manhã. Qualquer coisa, só vocês me chamarem lá no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Ok. Gente, obrigado pela aula, viu? O Adrian, o Vinícius, a Júlia, o Gabriel, todos que participaram aí.